Otávio. Vamos colocar nessa nossa conversa o líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente nessa manhã, deputado. Muito bom dia. E começo perguntando para o senhor como é que o senhor lê esses resultados do Datafolha. Bem, é natural que haja, nesse momento de pico de pandemia, um repique da pandemia, não esperávamos ter este aumento de casos e acontece mundialmente. Então, agora já com o sistema de UTIs mais estruturado, de leitos, mas ainda assim temos tido, em alguns lugares, o esgotamento da rede. O sistema é tripartite, como vocês falaram. Quem executa de fato a ação de execução da política de saúde são os municípios e os estados. A maioria dos municípios tem gestão plena da saúde, alguns não. O estado é que executa, que contrata os serviços nesses municípios. Então, prefeitos, governadores e a União têm responsabilidade, mas o governo federal estabelece uma política e negocia com a comissão tripartite, o Conselho de Secretários Municipais e Estaduais, a implementação dessa política. Recentemente, o governador Dória mandou fechar os municípios, as praias, e os prefeitos não obedeceram. Então, um comando do governo federal não é automaticamente cumprido na ponta pelos estados e municípios. Por isso, é adequada essa avaliação, porque realmente o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que prefeitos e governadores é que têm autonomia para decidir sobre o isolamento e, portanto, sobre a política de prevenção da saúde. Deputado, é o Otávio Guedes, bom dia. Existe efetivamente essa decisão do STF, mas, por exemplo, compra de vacina é exclusivamente a responsabilidade do governo federal, que a gente sabe que sabotou o quanto pôde, até onde conseguiu a compra de vacinas. Vide o que faziam, o que falavam da vacina Coronavac, que é a vacina que até o momento chega aos braços da população. Também municípios e estados não executavam as ordens do governo federal, mas as ordens do governo federal também iam na contramão do que mandava a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, ainda bem que não cumpriam o que determinava o governo federal, né? Olha, Otávio, a Organização Mundial da Saúde começou com o Fique em Casa, que o ministro Mandetta adotou aqui, fique em casa até ter falta de ar. Hoje nós temos clara noção de que isso, 50% dos que chegam e são entubados vão a óbito. Então, grande problema. O ministro Pazuello veio e mudou. Vá se tratar nos primeiros sintomas. Depois a Organização Mundial da Saúde estava o mundo inteiro usando hidroxicloroquina, daí parou, mudaram para outra solução. Então, a própria Organização Mundial da Saúde mudou muitas vezes a sua direção e agora está até questionando o lockdown. Nós temos apenas 3 vacinas autorizadas pela Anvisa no Brasil, a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. E temos praticamente 10 vacinas compradas pelo Ministério da Saúde, com contratos de entrega, aguardando a aprovação da Anvisa. Essas vacinas estão sendo usadas largamente em outros países, e aqui no Brasil não. Olhe bem a estatística. Mortes por milhão, ou seja, o cuidado do sistema de saúde com as pessoas. Reino Unido, 1.853 em 4º lugar. Estados Unidos, 1.609 mortes por milhão em 11º lugar. Brasil, 1.314 mortes por milhão em 22º lugar. Então, nosso sistema de saúde responde, está melhor no tratamento das pessoas do que a maioria dos países de primeiro mundo, que estão à nossa frente em número de vacinados. Mas o Brasil é o 5º do mundo em número de vacinados, embora tenha começado mais tarde. Já são 10.300.000 vacinados e 11.600.000 que já pegaram Covid e estão imunes. Então, a nossa situação ela não é tão crítica se comparada a outros países. É uma situação até confortável. Agora, claro, é uma crítica permanente das decisões do governo. De fato, nós estamos com vários contratos de entrega de vacinas e alguns estão atrasados para o mundo todo. A compra que nós fizemos da Organização Mundial da Saúde, da COVAX Facility, ela vai atrasar.
vacinas AstraZeneca produzidas na Coreia do Sul já deviam ter chegado no Brasil e não chegaram. Então, mesmo a Organização Mundial da Saúde não está conseguindo cumprir o seu cronograma de entrega de vacinas. Então, espero sim que o ministro Marcelo Queiroga consiga agilizar a entrega das vacinas já compradas, mais de 500 milhões de vacinas já compradas. O presidente Bolsonaro editou aquela medida provisória de 20 bilhões de reais no ano passado para a compra de vacinas, portanto, vacina para todos os brasileiros, e nós esperamos conseguir que a Anvisa acelere a sua aprovação, que a gente consiga adiantar as entregas, ou pelo menos evitar atraso nas entregas, e até julho teremos todos os 77 milhões de grupo prioritário vacinados no Brasil. Deputado, com todo respeito ao cargo do senhor, à sua trajetória política, mas confortável, acho que não é a palavra que dá para a gente usar hoje. Ontem foram mais de 2.700 mortes, o Brasil lidera o ranking internacional. Nenhum país apresenta hoje a quantidade de mortes que o Brasil apresenta. O senhor citava a questão da vacina, 5º lugar no mundo em termos absolutos. O senhor tem razão, mas se a gente olhar em termos percentuais, o Brasil está na 60ª posição. A gente tem que olhar proporcionalmente ao tamanho do país, né? Então, a gente está muito mal colocado também nessa questão da vacinação, quando olhado o tamanho do Brasil, da sua população. O ministro novo, Marcelo Queiroga, falou ontem que tudo será mantido. O senhor foi ministro da Saúde, conhece muito bem a área. O senhor acha que esse é o caminho, manter tudo, deputado? Manter tudo significaria manter essas 2.700 mortes por dia. É esse o caminho mesmo ou tem que ter uma alteração nos rumos? Certamente, o ministro Marcelo Queiroga vai tomar pé da situação do Ministério e vai impor sua personalidade, sua visão. Ele é um médico conceituadíssimo, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu mesmo, como ministro da Saúde, o recebi várias vezes no Ministério para tratar dos temas desta área da saúde, que é a cardiologia. Eu tenho absoluta convicção de que ele cumprirá a sua missão, senão não teria assumido o Ministério. Ele sabe o que deve ser feito, tem, obviamente, o comando do governo central, mas sabe que a tarefa é acelerar a vacinação, negociar adiantamento de entrega de doses, trazer novos fornecedores que tenham possibilidade de entrega antecipada da vacina em relação às compras que já foram feitas, e com isso nós podemos avançar, porque nós temos 38 mil salas de vacinação no Brasil, podemos rapidamente imunizar a população, mas é preciso ter vacinas entregues. E se nós olharmos para outros países aqui no entorno, na América do Sul, pouquíssimas pessoas foram vacinadas, né? Porque as compras da Pfizer, por exemplo, logo no início, elas foram de 500 mil doses, 300 mil doses. Então, o pessoal começou a vacinar mais cedo e parou, porque depois não tinha mais vacina. E aí estão retomando. O Japão mesmo é um dos últimos países agora a começar a vacinar, e é um país altamente desenvolvido de primeiro mundo. E tem uma Olimpíada pela frente agora no meio do ano. Então, as estratégias de cada país precisam ser respeitadas, mas que o Brasil tem condições e fará a imunização total da população na frente de muitos outros países, fará. Evidentemente, não podemos enfrentar as grandes potências e que, inclusive, tem fábricas de vacina. A própria Índia, recentemente, restringiu a exportação de vacinas, priorizando a sua população. Sorte que aqui no Brasil nós temos o Butantan, a Fiocruz, o Tecpar e outros laboratórios que têm fábricas de vacina que poderão ser convertidas em vacinas para a Covid e nós garantimos o nosso abastecimento. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Vamos ficar chorando até quando?